Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que acompanham o Grande Prêmio. Eu sou João Pedro Nascimento. Depois de um mês, mais de um mês eu diria, estou de volta aqui para apresentar mais um Paddock Sprint para vocês. Hoje estou aqui com o Giovanni D'Angelo, né, na nossa escalação rotativa do Paddock Sprint. E, bom, vamos falar de Fórmula 1, né? Vamos falar de Franco Colapinto, de Alpine, Flávio Briatore, Jack Durham, porque tem uma grande confusão rolando aí, de que tem gente apostando que o Durham não vai durar muito nesse ano de estreia na Fórmula 1 não, né, Danjo? O Briatore, a cada declaração que dá, dá mais força a esses rumores, e então, né, vamos destrinchar um pouco sobre como vai ser essa próxima temporada da Alpine, o que a gente espera para essa dinâmica interna que pode ser bastante complicada, digamos assim, em 2025, como já tem sido nos últimos anos. A Alpine não tem sido uma equipe tranquila, muito pelo contrário. Então, por que não esperar uma repetição para 2025? Lembrando que a partir de 2026 a Alpine se torna uma cliente da Mercedes, né? Então muda tudo também nessa questão dos motores. Antes da gente começar de fato a adentrar a nossa pauta, vou convidar vocês a curtirem o nosso Paddock Sprint, se inscrevam no canal do Grande Prêmio. Tem muita coisa bacana para vocês curtirem aqui sobre tudo que roda no mundo do automobilismo, no mundo do esporte a motor. Tem Indy, Fórmula 1, MotoGP, Fórmula E, enfim, todas as categorias que você puder imaginar. Danjo, para a gente começar a nossa pauta, começar o nosso programa com o pé direito, acho que vale a pena a gente fazer uma recapitulação dessa história, né? Dar ao público um contexto do que tem acontecido. A Alpine, logo depois de dispensar Esteban Ocon ainda na temporada passada, logo depois daquela confusão, né, entre o Ocon e o Gasly em Mônaco. Para quem não lembra, a orientação dos pilotos era muito clara no sentido de que não haveria briga entre os dois na primeira volta. O Ocon ignorou completamente esse combinado, foi para cima do Gasly ali na Portier, errou, passou do ponto, né? Um carro acabou subindo no outro, os dois ficaram danificados, o Ocon abandonou a corrida e o Gasly só conseguiu voltar, né, por causa da bandeira vermelha causada pelo acidente lá na Boa Rivage com o Sérgio Pérez, o Hülkenberg e o Kevin Magnussen. A partir daí, a Alpine preferiu demitir o Ocon e logo confirmou o Jack Durham, um piloto que nunca, de fato, mostrou algo espetacular, algo sensacional nas categorias base. Nunca foi o Andrea Kimi Antonelli, por exemplo. Mas foi confirmado relativamente cedo na equipe. Logo depois, a Williams colocou o Franco Colapinto no lugar do Logan Sargent. Colapinto chegou fazendo barulho no grid e a Alpine aproveitou no final do ano, foi lá e pegou o Colapinto para ser reserva de Jack Durham e Pierre Gasly. Giovanni D'Angelo, a pergunta que eu te faço é: a Alpine, a primeira pergunta que eu te faço, porque tem algumas para a gente ir debatendo aqui ao longo dessa atração, né? Mas a Alpine acertou na contratação do Colapinto para ser reserva do Durham ou colocar essa sombra antes da estreia de um piloto? Não é nem estreia, né? Porque ele fez o GP de Abu Dhabi, mas a estreia como titular, a estreia numa temporada que parece ser completa. É forçar um pouco demais a barra, botar pressão demais no australiano. Bom dia. Eu acho, primeiramente, bom dia, JP, bem-vindo de volta ao Paddock Sprint, sempre um prazer estar com você, com a Carol também nos bastidores, é claro, todo mundo também acompanhando. Olha, acertar, olhando superficialmente, a gente pode falar que foi um acerto da Alpine. Eu acho que qualquer equipe da Fórmula 1 bem especial que conseguisse a contratação do Colapinto seria uma baita contratação, né? Como aconteceu de uma forma muito tardia toda essa situação, né, do Colapinto substituir o Sargent e ter boas performances, verdade que a reta final dele não foi tão positiva assim, mas o começo foi o suficiente para impressionar praticamente todas as equipes dessa Fórmula 1B. Foi muito tardio, né? Foi muito tarde esse surgimento, digamos assim, do Franco Colapinto no cenário da Fórmula 1. Então não ia ter muito uma vaga como titular para ele. Mas qualquer outra equipe que conseguisse essa contratação como reserva, ainda mais pensando no gasto financeiramente falando, que isso seria para a equipe, mas também até aquele retorno, porque o Colapinto tem muitos patrocinadores, né? Inclusive o principal dele
já assinou com a Alpine, então também ia vir esse grande fluxo de dinheiro. Qualquer equipe da Fórmula 1B que conseguisse Colapinto ia ser um bom negócio. Agora, a forma como a Alpine administrou toda essa situação, para mim, é bastante problemática. Eu já falei aqui em algumas ocasiões, tanto em Paddock Sprint, quanto também em vídeo do GP às 10, e até acredito que tenha falado isso no react da F175 Live na última terça-feira, que a Alpine, para mim, é a equipe que está mais perdida no grid, em todas as situações. Não parece ter um projeto a longo prazo. A academia de pilotos, eu não sei para que serve, para falar bem a verdade. Perderam o Piastri recentemente naquela grande novela com a McLaren. Tem tudo para perder o Jack Durham depois de 2025. Acho muito difícil mesmo ele ficar para além de 2025. Se chegasse em 2026, para mim já seria uma grande surpresa, porque o Colapinto não só é uma ameaça, mas é um futuro para a Alpine. É uma questão de se, uma questão de quando e não se o Colapinto vai assumir esse posto titular. Então, o Durham também, outro piloto da academia que tem tudo para ser queimado. Além disso, também perdeu o Fernando Alonso recentemente. Aí você vê o projeto fora das pistas um pouco, né? Como está acontecendo esse desenvolvimento. Aí o carro de 2025 nada mais é do que o carro de 2024, que eles vão continuar desenvolvendo. Tudo bem que em 26 muda o regulamento, então é um pouco mais compreensível, mas ainda assim já é uma situação que não mostra muita evolução da equipe. O fim também da produção dos motores da Renault para a Fórmula 1 é algo que preocupa. Vamos ver como que vai funcionar com a Mercedes. Aí eles tentam trazer o Briatore, que é essa figura mitológica na Fórmula 1, para mim, né, para dar na minha visão, para dar essa impressão de que está tudo ok, que está tudo certo, que eles têm planejamento, mas não vejo planejamento nenhum por parte da Alpine. E trazer o Colapinto mostra mais uma vez isso, né? A Alpine não tem planejamento para um futuro, diria, até 5 anos em diante, até 2030. Não vejo a Alpine encontrando muito sucesso na Fórmula 1. Pode ser que até aí eles consigam se ajustar esse caminho e encontrar um pouco mais de progresso, mas até lá eu acho difícil a Alpine conseguir se endireitar e, de novo, trazer o Colapinto mostra essa falta de planejamento. Então, é algo positivo para uma equipe como a Alpine, ou na situação da Alpine, da Fórmula 1B, trazer o Franco Colapinto, mas a forma como a equipe administrou, para mim, é muito falha e injusta com o Durham. Não que eu acho o Durham um piloto superior ao Colapinto, na verdade, eu acho que os dois ainda têm muito a ser provado, né? Muito a provar na Fórmula 1. Mesmo, né, como eu falei, o Colapinto tendo um começo bom depois que substituiu o Sargent, teve um final muito acidentado, bastante problemático, e talvez até por isso as opções dele foram mais limitadas, e aí ele acabou indo para a Alpine, mas com isso ele tem algo algo a provar sim na Fórmula 1, e o Durham mais ainda, porque se ele não chegar e impressionar muito, e isso seria bater o Gasly no mínimo, que é algo muito difícil, porque o Gasly é um piloto extremamente competente e já consolidado na Alpine, aí o Durham corre sérios riscos, e de novo, seria injusto pela situação em que o Durham foi colocado, mas não necessariamente falando em potencial, porque eu não vejo também muito futuro para o Durham, tanto na Alpine quanto na categoria em si, na Fórmula 1. Então, assim, JP, é uma situação complexa. De novo, acho positiva a chegada do Colapinto para qualquer equipe nessa situação da Alpine, mas a forma como administraram, para mim, é bastante falha, e as declarações mais recentes do Briatore deixam isso bastante evidente. Bom, eu até anotei uma coisa que o Briatore falou nesses últimos dias sobre o trabalho do Colapinto junto à Alpine, mas antes da gente trazer, eu gostei de uma coisa que você falou aí no final sobre a questão da competição entre o Durham e o Gasly, porque a gente está comparando, a gente não está comparando, né? Mas a Alpine vai colocar na pista um piloto já de muita experiência na Fórmula 1, que é o Gasly, inclusive vencedor de corrida pela AlphaTauri na época, então assim, né, vencer um GP de Monza pela AlphaTauri não é qualquer coisa, e eu particularmente sou um admirador do Gasly. Eu acho ele muito bom piloto, não acho que seja também, né, um espetáculo, mas é um bom piloto, é um cara que você gostaria de ter na sua equipe, e um novato, um cara que não brilhou assim nas categorias de base a ponto de chegar na Fórmula 1 com aquela banca e tal, mas tem um sobrenome muito importante, né? A gente precisa lembrar que o Jack Durham é filho do Mick Durham, né? Campeão na moto, enfim, tem todo um background por trás disso. A gente não pode negar que isso tenha também o seu impacto, mas é um piloto que chega na Fórmula 1 com
um terceiro lugar na Fórmula 3, da Fórmula 2, como o melhor resultado na carreira. O Durham não tem um título sequer para contar a história. O que ele tem é um vice na Fórmula 3, na sua segunda temporada na Fórmula 3, né? E aí depois o terceiro lugar na Fórmula 2, que ele estava participando pela terceira vez. Então, não é lá um currículo de grande destaque, não é uma coisa que vai te fazer brilhar os olhos quando você vê esse piloto. Então, Danjo, eu queria saber, o que o Durham precisa fazer para segurar essa vaga? É simples, o que ele precisa fazer na pista para não perder a vaga especificamente para o Colapinto? Eu diria até que essa questão da competição entre companheiros de equipe, para mim, é fundamental, né? Entre ele e o Gasly. Se ele conseguir manter uma competição boa com o Gasly, eu acredito que ele consiga manter essa vaga por um tempo ainda. De novo, esse tempo que eu digo é para além de 2025, né? Ele conseguir manter essa vaga pelo que é previsto, não necessariamente, não estou falando de renovação, de projeto a longo prazo, de montar uma equipe ao redor do Jack Durham, mas de manter essa vaga, né? De segurar ela contra essa competição aí do Franco Colapinto. E você falou uma coisa interessante, né, JP? Porque o Gasly, ele é um piloto já vencedor de GP, é um piloto que tem um respeito no grid da Fórmula 1, tem espaço já. Eu acho que ele é um piloto que, assim, se ele quiser sair da Alpine, se quiser assumir um outro projeto, se aparecer uma oferta melhor, eu não acho que é muito difícil, é capaz dele conseguir ainda subir na carreira e mostrar um pouco mais do seu potencial, né? Não diria que na Alpine é onde ele vai encontrar o auge. Pode ser que aconteça, que o auge dele seja agora na Alpine, que ele não consiga um projeto mais interessante e a carreira dele da Fórmula 1 depois da Alpine ou daqui em diante acaba sendo mais em decadência, mas ele é um piloto que tem esse potencial de, quem sabe, um dia sair da Alpine. Então, se o Durham conseguir manter uma competição contra o Pierre Gasly, se adaptar bem ao carro da equipe, quem sabe ele pode segurar essa vaga a ponto do Gasly encontrar uma oferta em outro lugar e aí eles conseguirem, né? A Alpine conseguir colocar o Colapinto sem necessariamente sacrificar o Durham. Ou pode ser que aconteça também o contrário, né? O Durham acaba o contrato dele, ele deixa sem ser cortado, né? Uma situação um pouco menos turbulenta e aí eles conseguem promover o Colapinto. Então, assim, a Alpine tem outras possibilidades. Eu acho que por ser o Durham um novato e o Gasly um piloto que já está um pouco mais consolidado nesse projeto da equipe, eu acho difícil ter essa mudança dentro de algumas temporadas sem ser uma mudança forçada como cortar o Jack Durham. Então, a Alpine tem uma decisão a ser tomada, né? Ou vai ser paciente e ver como o projeto vai tocar e insistir um pouco mais no Durham, ou vai tentar mudar a força, porque, de novo, né, a Alpine quer ter o Colapinto. A Williams já falou que é uma situação mais ou menos de empréstimo, que eles querem o piloto argentino de volta, mas não é uma situação que a Alpine deseja. A Alpine não se vê como uma equipe que vai desenvolver o piloto e depois devolver para a Williams, né? Ainda mais para a Williams, né? Porque a Williams, que geralmente é vista como esse lugar para desenvolvimento de pilotos, hoje está tentando mudar um pouco esse cenário, é claro, com Albon e Sainz na equipe, mas a Williams é geralmente vista como esse cenário, né? Esse paraíso para as grandes equipes darem um pouco de experiência para seus jovens pilotos, né? E a Alpine não quer ser isso da Williams, né? Isso seria realmente reduzir a Alpine a um nível bem trágico na Fórmula 1 e, obviamente, a equipe não quer isso. Então, é muito mais provável que a Alpine, de fato, force essa saída do Durham e tente colocar o Franco Colapinto até por esses recados, essas falas recentes do Flávio Briatore, né? Então, assim, se o Durham quiser manter alguma esperança de terminar 2025, começar 2026 como piloto titular da Alpine, é isso. É fazer um bom trabalho na disputa contra o Pierre Gasly. Se vencer o Gasly, perfeito. Eu não vejo, seria muita loucura da Alpine, depois de um bom começo do Durham, sacar ele e colocar o Colapinto. Aí não ia ter, aí o Durham poderia vencer uma corrida que aí não ia ter como ele sonhar em seguir como piloto titular. Já estava escrito no destino que ele ia ser substituído pelo Colapinto. Agora, se ele conseguir fazer isso, não há motivos, né, para fazer essa troca. Mas a gente sabe que a Alpine, de novo, não tem muito planejamento em relação a isso. Pode ser que eles queiram trocar de qualquer jeito, independente dos resultados. Então, na minha visão, pensando em performance, é manter uma competição com o Gasly, vencendo ou não vencendo, mas ter uma competição equilibrada, não ser dominado pelo companheiro de equipe. Para mim, a barra está ali para o Jack Durham, o que, de novo, a barra está muito alta, é uma expectativa muito grande, é uma meta muito ambiciosa, porque o Gasly já está num projeto consolidado e é um piloto que exige muito respeito e muito cuidado.
quando você é companheiro de equipe, né? O Ocon que eu digo, o Ocon foi queimado na Alpine, muito porque não bateu o santo dele com o Gasly. O Gasly é o protegido da equipe, né? Então, a gente sabe que você ter problemas com o Gasly pode ser uma questão fatal para você dentro da Alpine. Bom, eu primeiro dizer que eu concordo, eu acho que tem que mostrar alguma coisa de diferente. O Jack Durham tem que fazer isso porque foi o que o Colapinto mostrou, foi o que o Colapinto mostrou quando teve a oportunidade, principalmente ali no início, nas primeiras corridas com a Williams. A situação apertou depois do GP de São Paulo, a gente sabe disso, né? Ali já foi um final de semana bem complicado para o Colapinto, batida, enfim, não foi simples, né? Quebrou o carro da Williams duas vezes, né? Os mecânicos chegaram a refazer o carro, mas ele acabou batendo de novo. Enfim, não foi um final de semana fácil. A partir dali, realmente começou a ficar claro como um novato sofre na Fórmula 1, mesmo os novatos que mais se destacam no início, né? Foi inclusive isso que fez o interesse da Red Bull dar uma esfriadinha. A Alpine foi lá e não perdeu a oportunidade de levar o Colapinto para ser reserva da equipe. Danjo, uma coisa que eu queria repercutir aqui no programa também é uma declaração recente do Briatore falando sobre os planos que ele tem para Franco Colapinto, já que o argentino, claro, é um piloto reserva. Então você não vai colocar na pista, pelo menos não oficialmente, né, nesse início e tal. Então tem toda uma questão de trabalho, de preparação. Ele disse o seguinte: a promessa é que faremos de tudo para colocar Franco na posição certa para desempenhar seu trabalho. É o que precisamos fazer. Trabalhamos ao máximo com os engenheiros para garantir que ele tenha o carro ideal para mostrar seu potencial. Depois disso, veremos. Ele precisa de mais experiência, mas acreditamos em Franco, lutamos para tê-lo na equipe. Para o futuro, é um dos nossos ativos mais importantes. Danjo, o que é fazer de tudo para o Colapinto mostrar o trabalho dele? Porque me pareceu que o Briatore não só já pensa na possibilidade de ter o Colapinto como titular, mas que ele quer ter o Colapinto como titular. Queria saber a sua opinião. Essa fala aí do Briatore é inacreditável. É uma fala de quem parece que o Colapinto já é o piloto titular. Se você pega essas aspas aí isoladas, sem contexto, é algo realmente inacreditável. Porque o Colapinto, ele está num posto de reserva. É meio que o contrário do que o Briatore falou. O reserva, ele tem que ser aquele piloto que vai ajudar a desenvolver o carro para ele ser o carro ideal para os pilotos titulares. Ele vai trabalhar em simulador, ele vai trabalhar em pista, mas o objetivo do reserva é estar ali, é claro, à disposição, caso seja necessário a sua utilização no final de semana, mas principalmente trabalhar nos bastidores, de novo, em simulador e em pista, para garantir um carro ideal para o Jack Durham e para o Pierre Gasly, para a Alpine como um todo. O Briatore, que, né, tem como cargo ali, né, consultor, né, especial da Alpine, a gente sabe que é ele quem manda ali. Um cara que manda na equipe falar que o carro tem que ser o ideal para o piloto reserva, o Durham já está demitido, né? Isso daí é inacreditável. É o que eu falei na minha fala anterior. Para o Durham, em termos de resultados, manter esse assento, na minha visão, é manter uma competição com o Pierre Gasly. Mas corre o risco dele fazer isso, talvez até bater o Gasly, mesmo assim ser sacado no meio da temporada, porque a Alpine já está tratando o Colapinto como titular. Aí tem pouco que o Durham pode fazer. A gente, de novo, não tem expectativas grandes em relação ao Durham, não teve uma carreira brilhante nas categorias de base, mas ele merece ao menos uma chance, já que foi anunciado como titular. E parece que a Alpine não está disposta, por mais que, quando é perguntado diretamente sobre o assunto, negue, né? A Alpine vai falar, não, o Durham é nosso titular, o Colapinto está de reserva, mas aí você vê declarações como essas, em perguntas que não são exatamente a respeito do Colapinto assumir a titularidade ou o Durham ser demitido, e você vê essas aspas completamente lamentáveis, eu até diria, por parte do Briatore, porque ele já praticamente decreta a demissão do Colapinto, do Durham e da promoção do Colapinto à titularidade. Então, é inacreditável até essa fala do Briatore, mesmo sendo o Briatore, né, essa figura, de novo, que eu falei, mitológica da Fórmula 1, que já deu vários... durante sua carreira até provou isso, mas recentemente também falou que piloto que não rende, piloto que não mostra resultados, ele vai trocar. Ele já fez isso algumas vezes e está disposto claramente a fazer mais uma, mas parece até que a Alpine está torcendo para o Durham não dar resultado para promover o Colapinto. Não sei se havia algum acordo por parte da equipe, né, entre a equipe e o Colapinto, de que ele assumiria a titularidade logo quando
quando chegasse a Alpine, ou ainda na primeira temporada, quem sabe para a segunda, mantém o Durra ao longo de 25 e aí 26 faz essa troca. Não sei exatamente qual foi o acordo, mas pela minha sensação, pela minha impressão, houve algum tipo de acordo. Até por conta da fala do James Vowles, do chefe da Williams. Ele falou que a Williams, nesse momento, não conseguia dar uma vaga de titular para o Colapinto, que ele merecia estar no grid da Fórmula 1 e que a melhor chance que ele teria era através da Alpine. Então, assim, parece que tanto o Williams, quanto o Colapinto, quanto a Alpine estão todos na mesma página. O Colapinto vai ser titular na Fórmula 1. Resta saber quando, se vai ser ao longo da campanha de 25, se o Durham vai fazer o mínimo para manter essa vaga, pelo menos entrando em 2026, ou se vai ser logo de cara, né? Se vai ser nos primeiros grandes prêmios, perdão, nas primeiras corridas, finais de semana, que vai haver essa troca. Então, de novo, eu acho lamentável essa situação, né? O Durham está sendo fritado e nem sequer estreou como titular na Fórmula 1, teve, é claro, a participação no GP de Abu Dhabi na temporada passada, mas o carro não era dele, ele assumiu o carro do Ocon. Agora que ele vai ter um carro dele na Fórmula 1, ainda faltando um pouco menos de um mês para começar a temporada, e aí você já vê um tipo de discurso desse vindo do cara que manda na equipe. É realmente lamentável, JP, e eu acho que a Alpine, de novo, tem uma abordagem muito ruim nessa situação, e todo mundo já sabe que o Colapinto vai ser titular uma hora ou outra na equipe. Bom, antes de a gente partir para o próximo tópico, ainda sobre Jack Durham e Franco Colapinto, uma comparação interessante que eu acho que a gente poderia fazer aqui. Eu queria convidá-los, porque o novo clube de membros do Grande Prêmio já está no ar, gente, e cheio de benefícios para você. Nossos assinantes têm acesso a conteúdos inéditos, Paddock Sprint exclusivo, clube de descontos, aulas online, telemedicina, tem muita coisa para você curtir ali. Acesse agora o link disponível aqui na descrição do programa. E se você estiver assistindo pela GPTV, é só apontar aí a câmera do seu celular para o QR Code. Escolha o plano ideal para você e vem com a gente, vem para o clube de membros do Grande Prêmio, porque tem muita coisa bacana para você curtir, para você ganhar. Vale a pena, vale a pena. Pode confiar neste que vos fala. Voltando ao tópico Franco Colapinto, eu queria, na verdade, voltando ao tópico Jack Durham. Hoje a gente vai viver uma temporada 2025 que vai trazer o sonho de muita gente. Porque é o seguinte, muito se falava, e eu também era um crítico disso, sobre a dificuldade que as equipes da Fórmula 1 têm de dar oportunidade a novatos. Isso é uma coisa histórica, isso é uma coisa que não é de agora, mas acontece, é real, é evidente. Então, há algum tempo, né, a gente via, inclusive, pilotos sendo pilotos novatos, pilotos jovens, pilotos de academia sendo preteridos por outros mais experientes que talvez não tivessem tanto assim para oferecer nesse ponto da carreira, né? Então, me parece que isso mudou. Me parece que isso mudou porque, e eu acho que parece para todo mundo também, porque a temporada de 2025, obviamente, ela traz um retrato completamente diferente dessa situação. A Mercedes, que é uma equipe de ponta, digamos assim, né, é uma equipe que já foi campeã da Fórmula 1 8 vezes consecutivas do Mundial de Pilotos, do Mundial de Construtores, né, fez história, 7 títulos consecutivos do Mundial de Pilotos. Hoje em dia é uma equipe que briga por vitórias e pódios em algumas corridas, não é uma equipe que brigou pelo título nos últimos anos, mas precisa ser considerada uma equipe de ponta, tanto em termos de estrutura, orçamento, passado, tudo aquilo que tudo que envolve a Mercedes precisa, a marca, né, Mercedes, enfim. Mas a Mercedes, mesmo com o tamanho todo que ela tem, optou por um novato para substituir o heptacampeão mundial Lewis Hamilton. Foi de André Kimi Antonelli. A Red Bull vai de Leon Lawson, que também tem pouca experiência na Fórmula 1, né? São 11 corridas. Então já é um cara que teve a oportunidade de mostrar o trabalho dele, mas também, né, não fez nem meia temporada ainda na categoria. Na equipe B da Red Bull, sobe Isaac Adjar, que perdeu o título da Fórmula 2 para o Gabriel Bortoleto, que será titular da Sauber. Aí temos Jack Durham na Alpine, Oliver Berman na Haas, Berman, piloto Ferrari, que também pôde estrear na temporada passada. Eu espero não estar esquecendo de ninguém. Eu acho que eu não estou esquecendo de ninguém. Eu nunca esperei, eu nunca imaginei que a Fórmula 1 fosse ter tantos novatos no grid a ponto de eu correr o risco de esquecer de alguém. Eu vejo isso como uma coisa extremamente positiva. E eu queria saber a sua opinião em duas partes. A primeira, como você enxerga essa renovação no grid. E a segunda. E aí não tem nem problema você se estender um pouquinho mais, porque sou eu que estou te jogando uma bola mais longa agora.
Mas Giovanni D'Angelo, o cara soltinho, visto por aí nos paddocks da Fórmula E pelo país, tá? Mas além dessa análise da renovação do grid, como você vê o Durham em relação a esses outros novatos? Porque a gente tem uma galera aí hypada, né? André Kimi Antonelli. André Kimi Antonelli, eu tenho a questão, eu acompanho o Antonelli desde a Fórmula 4, quando ele estava disputando com o Rafael Câmara, estava disputando a Fórmula 4 alemã e italiana simultaneamente, foi ganhando posições, subindo na escada de uma maneira muito veloz na Mercedes. Então eu queria saber a sua opinião sobre essa renovação do grid e principalmente como fica a colocação do Jack Durham em relação a esses outros novatos na sua visão. A situação do Jack Durham é complicada, é mais complicada E ainda. pode incluir o Colapinto, tá? Desculpa te interromper, mas pode incluir o Colapinto. É reserva, mas tá valendo. É verdade. E é um reserva também hypado, né? Como você citou, dos outros pilotos. Eu acho que o Jack Durham ele se complica muito mais justamente por causa desse cenário. Porque, assim, pilotos do nível do Jack Durham, ou até inferiores nas últimas temporadas, principalmente de novo na Fórmula 1B, na parte mais baixa ainda da Fórmula 1B, tem estreado com uma certa frequência nesses últimos anos, né? Pilotos que não deram certo, né? Pilotos e assim, obviamente, um que me vem à mente, né, o Mick Schumacher, por exemplo, eu acho que eu colocaria mais ou menos a linha ali onde está o Jack Durham nesse sentido, que ele pode competir sim com outros pilotos, mas não tem aquela expectativa de conseguir bater de frente com outros veteranos, e o Schumacher, uma vez que teve um veterano ao lado, foi o Kevin Magnussen, que nem era grande coisa, né, aquele ponto da carreira já, e aí sofreu bastante, mas eu ainda tenho ressalvas quanto a essa comparação, porque o Mick Schumacher teve um desempenho, principalmente na Fórmula 2, muito mais positivo, foi campeão em 2020. Então é complicado você falar que a expectativa é a mesma, mas é ali que eu desenho mais ou menos a linha, o limite para o Jack Durham. Ele deve, se ele tiver uma temporada positiva, ele consegue ser um pouco um Mick Schumacher nesse sentido, mas aí tem que tomar cuidado, é claro, uma vez que estiver batendo de frente de novo com um veterano, que no caso é o Pierre Gasly. Mas eu falo isso só para trazer outros exemplos de novatos não tão hypados assim, que estrearam recentemente, né? Obviamente o Mick Schumacher tinha uma expectativa maior, mas em termos de performance ficou mais ou menos ali. E a gente vê outros pilotos muito mais trágicos, né? Um Logan Sargent, por exemplo, o Nicolas Latifi, a Williams, né? Conseguiu fazer uma fila de pilotos um pouco mais trágicos nesse sentido, né? Pensando também na Haas, a gente viu o Nikita Mazepin, que né, teve uma performance pífia, mas aí é já levando a barra bem mais para baixo, né? Então, só para citar, né, que o que está acontecendo esse ano, como bem destacou o JP, é uma situação bastante atípica. E eu acho que o Durra, de novo, se compromete um pouco mais por conta disso. E talvez a Alpine até foi levada um pouco por esse hype, né? Porque todo mundo anunciando ou chegando perto de anunciar pilotos jovens. Naquela altura, por exemplo, o André Kimi Antonelli ainda não estava confirmado na Mercedes, mas já havia uma clara indicação de que o plano A da Mercedes era pelo jovem piloto italiano. E aí a Alpine parece que se deixou levar. Falou, então vamos ter um próprio piloto jovem, vai ter o Jack Durham, anunciou ele muito precocemente na temporada e agora claramente se arrependeu, viu que não era esse o caminho ideal. E os outros pilotos, todos, além tirando o Jack Durham, tem uma expectativa muito grande. O Bortoleto vem de uma performance muito boa na Fórmula 2 e foi campeão, também sendo campeão da Fórmula 2, na Fórmula 3 da temporada anterior, e nas duas oportunidades, temporadas de estreia na categoria. O Isaac Hadjar também teve uma Fórmula 2 bastante forte, vem com uma surpresa, porque não se esperava necessariamente a promoção do Hadjar, veio porque o Pérez foi demitido e o Lawson promovido para a Red Bull, então o Hadjar acabou ganhando essa oportunidade, mas já vem com uma expectativa muito positiva. André Kimi Antonelli nem se fala, né? É o maior em termos de expectativas para essa temporada entre os novatos. Oliver Berman também uma expectativa bastante grande, depois de boas performances com a Ferrari e com a Haas, mostrando bastante maturidade, mas mais do que isso, impressionando a Haas, impressionando a equipe, né, com o feedback que ele dá com o trabalho nos bastidores, o que é algo sempre bastante positivo. Então, o Oliver Berman, acho que tirando o Antonelli, é o que mais vem com expectativas. Então, assim, e além do Colapinto, é claro que tem uma expectativa muito maior do que o Durham e está nessa sombra, né, ao piloto, ao Jack Durham. Então, assim, o Durham ele se complica muito mais por essas questões, né? Ele já não tem muita expectativa, mas, de novo, não seria uma novidade na Fórmula 1, novato sem grandes expectativas em termos de história recente, como eu já citei. E o Durham chega com essa expectativa baixa em um ano em que a classe de novatos é muito forte e também tendo um desses novatos, um desses jovens talentos e com uma expectativa muito grande,
no posto de reserva e de sucessão imediata ao Jack Durham. Então, assim, é uma situação complicada que o Durham naturalmente se encontra de novo, pela expectativa não ser muito alta, mas todo o contexto ao redor dele, dentro e fora da Alpine, na Fórmula 1 como um todo, complica ainda mais a situação do Jack Durham, e por isso que eu acho que ele já entra fritado, já entra se queimando, e pode se complicar rapidamente na temporada 2025, se não tiver uma maturidade impressionante, talvez uma maturidade muito maior do que qualquer novato. Ele pode não ter o talento, não ter o potencial, mas se ele tiver a maturidade, aí que pode ser a chave para ele conseguir segurar esse assento o máximo possível. Porque, de novo, parece que ele já está demitido. Uma hora ou outra vai haver essa troca, mas ele pode fazer um trabalho muito bom para manter esse assento. Só que, de novo, por conta das expectativas em cima dele, eu acho bastante complicado, JP, que isso aconteça mais. Quem sabe, né? O Durham vai ter a oportunidade. Se vai ser uma oportunidade justa, aí é o que resta descobrir, porque, de novo, para mim, parece que a Alpine já entra com a demissão em mente. Bom, enquanto tragédias acontecem em outros pontos do Rio de Janeiro, vamos seguir aqui com a nossa pauta. Bom, Danjo, tem uma coisa também que me pega nessa história toda, que é o fato de que o Colapinto, mesmo depois de todo esse hype, depois de tudo que aconteceu com ele na temporada passada, ele ficou sem uma vaga na Fórmula 1, né? Isso é o fato. A Alpine teve a oportunidade de fazer essa troca antes da temporada passada terminar, mas não fez. Por quê? Porque se apressou em anunciar o Jack Durham logo depois de demitir o Ocon. Então, já puxando por esse lado, antes da gente entrar numa nova seara que eu queria trazer aqui para o nosso programa, você acha que foi um erro, cara, anunciar o Durham tão perto da demissão do Ocon, assim, logo em seguida? Foi isso que travou a Alpine para fazer a escolha de um novo piloto? Porque eu tô te perguntando porque eu considero um erro, eu considero um grande erro, eu acho que foi aí que a Alpine pecou. Queria saber a sua opinião sobre isso. Não, concordo. Eu acho que a Alpine erra ali na contratação precoce do Durham. Eu acho que naquele momento a gente já achava a contratação do Durham errada, porque o mercado de pilotos estava fervendo naquele momento, né? Poderia sobrar muitas possibilidades, né? O Sainz foi uma delas, inclusive, né? Ficou bastante tempo ali no mercado analisando as opções, acabou optando pela Williams. Talvez essa distância da Alpine para o Sainz fez com que a equipe se apressasse em encontrar já o Durham, falar, não vai ter muita coisa aqui, mas é o que eu falei na minha fala anterior. Eu acho que o que surpreendeu mesmo, ou que talvez tenha servido de motivação para a Alpine, foi esse hype em cima de pilotos novatos e a Alpine querendo entrar no jogo, até para tentar contrariar um pouco a história recente da equipe, que tinha um Oscar Piastri no elenco, chegou a anunciar o Oscar Piastri para a temporada 2023, e o Piastri, talvez um dos pronunciamentos mais surpreendentes da história recente da Fórmula 1, anunciou que ele não tinha nada acertado com a Alpine, mesmo depois da Alpine e da própria Fórmula 1 anunciarem a contratação, e falou que não ia pilotar para a Alpine. Pouco depois ele fecha com a McLaren e lá está até hoje, e mostrando que de fato era um piloto bastante valioso para a Alpine, também considerando o que a Alpine tinha na academia. E o que a Alpine tem na academia o Jack Durham. Então, a Alpine queria entrar nessa dança das outras equipes. A impressão que passa é essa. A Alpine queria seguir a tendência da Fórmula 1, que é ter pilotos novatos, é apostar no futuro da categoria, porque, de novo, a geração que chega é bastante forte. Né? A geração que estava na Fórmula 2 da temporada passada é bastante impressionante, mas o Durham não faz parte. Ele é um patinho feio dentro dessa geração impressionante de pilotos que chegam. Então, eu acho, sim, que a Alpine se precipitou e errou ao anunciar, ao contratar o Jack Durham como um piloto titular para 2024. De novo, era uma situação evitável se a Alpine tivesse um planejamento, podemos dizer assim, a longo prazo. Como eu falei, é uma equipe perdida no grid da Fórmula 1, poderia ter entrado um pouco mais, digamos que convicto, né, no mercado de pilotos, né, procurando, é claro, o Sainz foi a única grande negociação que se tornou pública, ou que chegou relativamente próximo de ser acertada, e né, não ficou nem tão próximo assim. Eles entraram na corrida já um pouco tarde pelo Carlos Sainz, e aí ficaram de fora desse mercado de pilotos. Então faltou um pouco mais essa questão para a equipe da Alpine, mas apesar disso a Alpine consegue, né, o Colapinto, mas aí foi um timing que talvez não estava muito no controle da equipe, né? Não se esperava que o Colapinto ia assumir tão bem a Williams, ia surpreender tanto, e aí também já não
tem como, eu não consigo culpar a Alpine por ter contratado o Durham pensando, poderia ter esperado um pouco mais pelo Colapinto. Pouca gente sequer conhecia o Franco Colapinto antes dele chegar à Fórmula 1. Claro, já tinha ouvido o nome, já tinha visto algumas performances na Fórmula 2, mas nada muito brilhante. E aí ele chega na Fórmula 1 e arrebenta. Então, talvez até, pensando nesse fator surpresa, a Alpine pode apostar um pouco mais no Jack Durham, né? Porque, de novo, não tem uma expectativa muito grande. O Colapinto também não tinha quando assumiu o carro do Sargent, impressionou. Quem sabe o Durham também consegue impressionar, mas, de novo, a Alpine já fala como se o Durham já estivesse demitido. Então, é complicado a gente pensar que há muito futuro para ele na equipe. Então, sim, de novo, só resumindo, acho que ele errou, a Alpine errou na contratação do Durham, foi bastante precoce e faltou ser um pouco mais enfático na entrada no mercado de pilotos, para quem sabe aproveitar alguma sobrinha ali, se não deu certo com o Carlos Sainz, tentar alguma outra possibilidade. Eu acho até também que, claro, né, a situação com o Ocon já estava completamente desgastada, era uma situação irreversível de relacionamento com o Ocon, entre o Ocon e o Pierre Gasly também, mas poderiam ter tratado um pouco melhor também, né? Essa pressa da Alpine em contratar o Durham e tentar dar confiança para ele, por exemplo, colocando ele no GP de Abu Dhabi, deu ao Ocon um fim lamentável. Apesar daquele pódio, daquele segundo lugar no GP de São Paulo, foi um fim lamentável para o Ocon na Alpine e bastante esquecível, né? Isso até forçou o Ocon a seguir em frente mais rapidamente do que qualquer coisa, né? Porque você via pelas aspas, pelas falas do Ocon, que ele não estava nem aí para a Alpine, já estava pensando na Haas, principalmente na reta final de 2024. Então, eu acho que foi muito mal administrado toda essa situação da Alpine, seja na demissão do Ocon, seja na contratação do Durham e também agora na contratação do Franco Colapinto. Como eu falei, é uma equipe JP completamente perdida no grid da Fórmula 1 e eu vejo pouco futuro, seja com Colapinto, seja com Gasly, seja com Jack Durham, para essa equipe dentro dos próximos 5 anos, mais ou menos. Bom, eu concordo. Acho que minha visão também vai muito por aí. Tenho até um recadinho para dar para o pessoal que está assistindo, um recadão para dar para o pessoal que está assistindo ao nosso programa. Se você está acompanhando pelo YouTube, você já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link e espalha a palavra do Grande Prêmio pelos confins da internet, do YouTube, do universo, de tudo que você quiser. Mas, se você estiver assistindo pela GPTV, conta aí para os seus amigos que o Grande Prêmio é canal de TV também. Você acompanha a gente na LG Channels no canal 702, na TCL Channel 1011, 1011, Gasly Pérez, né, nem tá mais no grid, mas enfim, e no aplicativo Só Play. Vem conferir o Grande Prêmio, lá você vê corrida ao vivo, o WEC, IMSA, tem até Fórmula E também, tem um monte de coisa para você conferir. Tem os nossos programas, os nossos belíssimos programas, vocês podem ver a cara de Vitor Martins, olha, de graça, na sua televisão. Você não vai perder essa oportunidade, né? Então, vai lá, se você tem a TV LG, se você tem a TV TCL, é de graça para você. E se você não tem, é só entrar ali no site da Sua Play, cadastro de graça, coisa rápida, em 2 minutos você resolve e bota a GPTV para rodar lisa, ao vivo, corrida 24 horas por dia na sua televisão. GPTV, a vida muito mais corrida. E vamos continuar com a Alpine, né? Danjo, mais uma coisa que eu queria trazer aqui, não tem a ver especificamente com Jack Durham, Franco Colapinto e Alpine, mas tem a ver com os três, que é Esteban Ocon. Esteban Ocon deixou a Alpine, né, depois de uma série de polêmicas ali, né? A Alpine também, ela tem o Ocon na equipe, ela vai e acha que é uma grande ideia contratar o cara que ele não se dá de maneira nenhuma, né? Que é o Gasly. Óbvio que isso ia terminar da forma que terminou, ia sobrar para um dos dois. Sobrou pro Ocon, acabou mandado embora. Ele também, pelo que ele disse, né? Também estava ali já na intenção de sair, fechou com a Haas para 2025. A Alpine, as últimas temporadas, tem se notabilizado por ser uma equipe bem bagunçada, né? Passa por muitas reformulações, muitas mudanças internas, demissões, chegadas, enfim, alterações de pessoal aqui e ali. O que eu quero saber de vocês, Gil, é: o Ocon se deu bem em sair dessa bagunça agora que ele está na Haas, ou você acha que ele deu um passo atrás? Você acha que
a Alpine pode vir forte em 2026 como os motores Mercedes e o Ocon se arrepender dessa mudança, talvez até em 2025. A Haas é uma equipe em crescimento, sob o comando do Ayao Komatsu, tem muita coisa mudando por lá, inclusive uma nova dupla inteiramente de pilotos. Então, eu queria saber, você acha que o Ocon se deu bem nessa movimentação? A gente falou muito sobre a Alpine, a forma como a Alpine faz as coisas, uma certa bagunça interna, o Briatore dando as cartas para lá e para cá. Que você pensa sobre a saída do Ocon e a ida para a Haas? Né? Quem se deu bem nessa história? Queria saber o que você tem a dizer. Eu acho que tanto o Ocon quanto a Haas se deram bem nessa situação, né? A Alpine, como eu falei, se não acontecer, e eu acho que pode acontecer, né? Do motor Mercedes ser uma grande adição para a equipe, porque de fato eles têm um potencial, né? Pelo que a gente tem ouvido no noticiário da Fórmula 1, o motor Mercedes ele tem um certo potencial para 2026. Então, quem sabe a Alpine pode se beneficiar dessa situação ao virar uma cliente na Fórmula 1 e contar com o motor Mercedes. Mas é muito no si, por enquanto. Ainda é muito na possibilidade. E de imediato, vendo o projeto para o futuro, eu acho que a Haas é um projeto mais promissor. Por mais que seja a equipe mais recente do grid, tem uma folha salarial menor, né? Tem um grupo, né, de funcionários menor, por mais que tenha aumentado, e o Komatsu parece que conseguiu dar uma boa continuidade a esse projeto da era Günther Steiner. Obviamente, né, o Steiner tem seus méritos também na fundação, digamos assim, da base da Haas na Fórmula 1, mas parece que ele tinha já atingido o teto, né? Já tinha chegado a uma situação ali de onde não tinha muito mais para onde evoluir, não tinha muito mais para onde ir. Então, a chegada do Komatsu conseguiu mudar um pouco esse rumo, continuar o bom trabalho que fez o Steiner, mas, além disso, conseguir evoluir. E o Komatsu consegue fazer isso com a Haas e mostra um potencial muito maior do que a Alpine para os próximos anos. A Haas, na temporada de 2023, teve uma campanha bem fraca. Em 2024, foi praticamente o melhor time, pelo menos em termos de consistência dessa Fórmula 1B, mesmo que a Alpine tenha conseguido aquela quinta colocação, que era o grande, a sexta colocação, perdão, que era o grande objetivo da Haas na temporada 2024. A própria Haas não ficou frustrada em cair uma posição e a Alpine ficar à frente, porque sabe que teoricamente, em termos de produção, de consistência em especial, foi a melhor equipe dessa Fórmula 1B. Isso é um grande salto para a Haas. Talvez ainda esteja distante de chegar à parte de cima, a metade de cima das equipes, né? Chegar no top 5, mas já é um passo muito significante e conseguir ainda dois grandes pilotos, na minha visão. O Ocon ele tem potencial muito grande ainda, não é aquele piloto já experiente ao ponto da gente falar que o auge passou. Eu acho que o Ocon ainda pode ser muito bem desenvolvido na Fórmula 1 e o Oliver Berman, então, nem se fala, né? É um piloto que, obviamente, está ali porque tem um grande potencial e, é claro, né? A Ferrari, na minha visão, tem um claro plano de sucessão do Oliver Berman, uma vez que um dos assentos se abrir, provavelmente vai ser o do Hamilton dentro de algumas temporadas. O Hamilton já há 40 anos de idade, é verdade que nem estreou, mas é inevitável falar que a carreira do Hamilton já chega a uma reta final. Resta saber se serão 2, 3, 4 anos, mas fato é que, eventualmente, essa vaga vai se abrir e o Berman está ali em primeiro nessa linha de sucessão da Ferrari. Mas enquanto isso não acontece, o Berman vai estar ao lado do Ocon na Haas e é uma dupla de pilotos bastante competente, bastante promissora, e a Haas, no momento de ascensão, sob um novo projeto, sob o novo comando do Komatsu, eu vejo com muitos bons olhos a Haas na Fórmula 1 e pode estar chegando naquele momento que a Haas tanto aguardava, né? Aguardou quase 10 anos para chegar lá, mas parece que já está se consolidando cada vez mais a Fórmula 1 e chegando a um ponto de que pode competir um pouco mais com as equipes do grid, não vai ficar naquele fundo de pelotão. E por outro lado, a Alpine, que abriu mão do Ocon, mas também, de novo, uma situação que, como eu já destaquei, insustentável entre os pilotos. Um dos dois, como o JP falou, tinha que rodar, tinha que deixar a equipe, e acabou sendo o Ocon, e eu acho que a Alpine perde muito com isso. Seja o Colapinto chegando, assumindo no meio dessa temporada, ou seja o Durra terminando 2025, eu acho que nenhum dos dois chega aos pés do Ocon nesse momento. Pode ser que eles, né, tenham um desenvolvimento bastante íngreme na Fórmula 1 e no futuro próximo a gente esteja falando o contrário, mas por enquanto os dois ainda têm muito a provar e o Ocon foi uma perda, mais uma, né? Porque, de novo, já perdeu o Alonso recentemente, já perdeu o Piastri sem sequer estrear no carro, agora perde o Esteban Ocon e recorre ao Jack Doohan, que não tem grandes expectativas. Então, a Alpine vive perdendo peças importantes, vive nessa reformulação constante e, para mim,
perdeu nessa saída do Ocon, que acaba ganhando bastante, chegando à equipe da Haas pela temporada de 2025 e além, junto de um piloto bastante promissor, que é o Oliver Bell. Então a Haas vive um grande momento na Fórmula 1 e a chegada do Ocon só reforça isso, pelo menos na minha visão, JP, mas imagino também que você tem uma visão mais ou menos semelhante, que sei que você é bem fã do Esteban Ocon. Olha, eu vou falar, eu acho que fã não é exatamente a palavra, mas eu não escondo de ninguém que eu torço sim pelo Ocon, eu torço porque eu acho o Ocon diferente dos outros pilotos do grid. Essa dificuldade do Ocon de lidar com seus companheiros de equipe, de ser muito afoito, de passar do ponto em muitas situações. Gente, o Ocon é um cara que era realmente pobre, sabe? A família dele chegou a vender casa para apostar no sonho dele de se tornar piloto de Fórmula 1. Ele é um cara que nunca teve a opção de recuar. Se ele recuasse, o sonho da família dele teria sido jogado fora. Eu concordo que quando chegar agora, com 30 anos, experiência, ele deveria ter a noção de que em alguns momentos você vai para cima e outros você recua. Eu concordo com essa visão. Ele errou. Mas eu não consigo não admirar tudo que ele passou e sendo sincero aqui com vocês, história de vida de piloto de Fórmula 1 não é algo que eu admire com muita frequência, não. A do Ocon eu admiro e eu não vou negar, é um cara que eu gosto assim de graça e que eu torço sim dentro daquele grid. Nada muda as minhas análises sobre o que eu tenho que analisar, nada muda o meu papel de jornalista vendo o esporte, nada interfere nisso. Até porque se a gente está aqui é porque a gente é fã desse esporte e naturalmente a gente vai ser fã de um piloto ou outro, de uma equipe ou outra, isso é normal. Jornalistas de futebol, por exemplo, têm um time pelo qual eles torcem. E é uma loucura quando as pessoas surtam porque o jornalista tem um time. Claro, o cara é apaixonado por futebol. Você acha que ele não tem um time? Você acha que os juízes não têm? Enfim. Danjo, pra gente fechar aqui de papum, tá? Eu vou te dar a palavra, você dá a sua opinião, já devolvo pra gente encerrar. Quantas corridas Jack Durham dura na Fórmula 1? Olha, eu acho que dá para durar umas 10 corridas, porque a Alpine também não quer fazer um negócio muito feio, né? Eu acho que aí, inclusive, o Briatore foi perguntado sobre isso, né? Se ele ia durar 5 corridas. E o Briatore, quase que num personagem sádico, dá risada e fala: não, vai ser mais que 10 corridas. Né? Quase que fazendo graça, piada da situação, desse crime que a Alpine está cometendo com o Jack Durham na situação com o Franco Colapinto. Acho que dura um pouco mais, acho que dura umas 10 corridas, mas eu não apostaria, não. Se eu tivesse que apostar minhas fichas aqui, eu não apostaria no Durham terminando a temporada 2025. Mas, de qualquer maneira, espero que ele tenha uma chance justa, apesar de não acreditar que isso vai acontecer. Bom, e antes da gente encerrar esse Paddock Sprint, mais um aqui para vocês, tem um recado importante do novo clube de membros do Grande Prêmio. O novo clube de membros do Grande Prêmio já está no ar e com muitos benefícios para você. Nossos assinantes têm acesso a conteúdos inéditos, um Paddock Sprint exclusivo, clube de descontos, aulas online, telemedicina e muito mais. Acesse agora o link disponível aqui na descrição desse vídeo. E se estiver assistindo o programa pela GPTV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela, escolha o plano ideal e venha com a gente no nosso novo clube de membros do Grande Prêmio. Vamos encerrando, então, portanto, mais um Paddock Sprint. Agradeço ao JP Nascimento pela participação, também a Carol pela produção e a todo mundo, é claro, que acompanhou esse vídeo. Se estiver na GPTV, espalhe a palavra da GPTV por aí. Se estiver no YouTube, deixe seus comentários, é claro, participe do programa conosco, deixe seu like e, é claro, sua inscrição se ainda não for inscrito. Um abraço a todos e até a próxima.